A igreja sempre dá uma folguinha para o padre, porque ele está preocupado, concentrado em celebrar a Santa Missa. Então sempre outros sacerdotes fazem a homilia e também, de alguma forma, Deus pode usar destas palavras como que incentivo para a vida sacerdotal daquele que está começando. Reverendíssimo Padre Roniran, queridos seminaristas, querido povo de Deus desta nossa paróquia de Santa Luzia, nós temos a alegria de recebermos o Padre Roniran, de meditarmos junto com ele, de entendermos ou tentarmos entender também junto com ele, que também eu não entendo, ele não entende e nunca vamos entender aqui nesta terra esse grande mistério que aconteceu na vida dele ontem, essa transformação, essa transubstanciação. Nós vemos o mesmo homem, mas já não é o mesmo, a sua essência mudou, aquilo do seu coração, da sua alma já não é mais o mesmo. Ele tem agora uma marca ali, que é por toda a eternidade, a marca da ordenação sacerdotal. Ele é agora sacerdote para sempre, eternamente, aqui na terra e em toda a eternidade. E esse mistério é muito grande, nós não entendemos. São João Maria Vianney mesmo diz que nós não conseguimos entender aqui nesta terra o que é o sacerdócio. Se conseguíssemos entender, nós morreríamos de amor, porque é algo tão grande, mas tão grande, que foge à nossa capacidade. E diante de tudo isso, diante desse mistério, diante do que foi dito ontem pelo nosso bispo auxiliar na ordenação, na sua belíssima homilia, o que foi dito hoje na sua primeira missa de manhã pelo Padre Edmilson na homilia, eu gostaria também de tentar acrescentar alguma coisa, se assim for possível, mas na bondade de Deus e na ação do Espírito Santo, Deus suscita e tira com certeza alguma palavra que servirá para mim em primeiro lugar, porque aquilo que nós anunciamos, Padre, nós anunciamos primeiramente a nós e depois, como o Senhor ontem escutou no momento da sua ordenação, anuncia aquilo que creres, é aquilo que você crê, aquilo que você acredita, você é chamado agora a anunciar para o povo e vive aquilo que você anuncia. Por isso toda a pregação, toda a homilia, nós anunciamos aquilo que nós acreditamos, nós falamos primeiramente a nós e assim tentamos colocar em prática aquilo que nós acreditamos e anunciamos ao povo. O que é o sacerdócio? O que é o sacerdote? Um bispo, e eu gosto muito desse poema chamado Futunchim, e eu sei que o senhor já leu muita coisa sobre que ele escreveu. Ele escreve um pequeno poema onde ele fala do sacerdócio. Quem é o sacerdote? E esse poema, ele traz para nós assim algo que a gente fica pensando e meditando muitas vezes, porque é um grande paradoxo, digamos assim. A vida do sacerdote é um ser e não ser, é um tudo e um nada, e nesse grande mistério nós vivemos e nós entregamos a nossa vida. Nesse poema ele diz assim: ó sacerdote, quem és tu? Não vens de ti, pois vens do nada. Não és de ti, pois és mediador de Deus. Não és para ti, pois só para Deus deves viver. Não és teu, pois és servo de todos. Não és tu, pois és outro Cristo. Quem és então? Nada e tudo, ó sacerdote. Meu querido irmão, no sacerdócio, muitas vezes eu tenho certeza que você vai experimentar na sua vida, na sua caminhada, esse nada e esse tudo. O sacerdote é nada. O sacerdote não se pertence. O sacerdócio não é para si. O sacerdócio não tira nenhum proveito para si. O sacerdócio não é nada. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, o sacerdote é tudo. O sacerdócio é tudo. O sacerdócio é para todos. O sacerdócio é para ser outro Cristo nesta terra. E é grande esse mistério.
E quando nós celebramos, quando nós administramos os sacramentos, nós conseguimos experimentar muito bem isso em nós. O nosso nada que faz tudo. O nosso nada entregue nas mãos de Deus, que é transformado em tudo. O nosso nada, a nossa miséria, a nossa voz tão pobre, tão pequenina, que traz o próprio Deus aqui nesta terra. Padre Roniran, tenha sempre no seu coração essas palavras: o Senhor é nada, se abandone nas mãos de Deus, mas o Senhor é tudo, né? Se abandone nas mãos de Deus. Deus age através do Senhor, através das suas mãos ungidas. E tudo isso Deus consegue fazer, meus irmãos, através da resposta decidida e livre que o Padre Roniran deu a Deus no dia de ontem. A vocação é isso, a vocação é esse diálogo. Deus chama e nós respondemos, nós damos a nossa resposta. E essa resposta, como ontem o Padre deu, como há quase 2 anos eu dei a Deus, deve ser uma resposta firme, decidida, para sempre, por toda a vida. E através desta nossa firme decisão é que Deus consegue agir e perpetuar a sua presença no meio do povo. A grandeza desse mistério, meus irmãos, vocês compreendem? A grandeza, Padre Roniran, daquele sim que você deu ontem diante do bispo para a igreja. Naquele sim, Deus acolhe o seu nada e transforma em tudo. Naquele sim, Deus pega a sua pequenez e se torna grande. Naquele sim, você morre para você mesmo e agora nasce para Deus, é somente de Deus, vive só para Deus e em Deus para o povo que o Senhor lhe confia. E a liturgia de hoje nos apresenta alguns aspectos dessa dinâmica vocacional, né, desse chamado, dessa resposta. E talvez, né, podemos dizer que a liturgia nos apresenta o aspecto mais importante nessa dinâmica vocacional. Quando Deus suscita no nosso coração a vocação, a coisa mais importante, e é tão importante, mas tão importante, que sem isso a ordenação é até inválida. Sem isso, ele não seria padre hoje, ninguém seria padre. Esse aspecto é tão importante que ele é constitutivo daquilo que o Senhor realiza em nós, que é o aspecto da liberdade. O Senhor nos chama, o Senhor nos convida, mas nós somos totalmente livres para dar o nosso sim. E esta é a beleza, esta é a grandeza do ser sacerdote. Nós somos sacerdotes porque Deus nos chamou. Nós somos sacerdotes porque nós demos a nossa resposta livre, decidida, firme ao chamado do Senhor, sem que ninguém nos obrigue, sem que ninguém nos empurre. Nós, escutando esse chamado, livremente caminhamos e dizemos: Senhor, aqui estou, faça-se em mim a tua vontade, realize em mim aquilo que o Senhor deseja. Esse aspecto, meus irmãos, da liberdade, então, é muito importante. E hoje nós ouvimos no Evangelho que Jesus tomou a firme decisão, e é muito bonito e é muito forte esta palavra que o evangelista nos traz. Jesus tomou a firme decisão de subir para Jerusalém. A firme decisão. E Padre Roniran, quando você ontem se prostrou, se deitou no chão ali diante do altar, quando você respondeu aquelas perguntas que o bispo te fez, naquele momento você tomou a firme decisão de pegar carona com Jesus nesta viagem para Jerusalém. O sacerdócio, meus irmãos, e a vida sacerdotal é subir com Jesus para Jerusalém. A sua vida, Padre, a partir de ontem, é e será sempre, até o dia da sua morte, esta subida com Jesus para Jerusalém, caminhando com Jesus. E aí, é coitado do Padre Roniran, é coitado dos sacerdotes, se a gente olha humanamente falando, porque, meus irmãos, o que nos espera em Jerusalém? Por
Por que Jesus tomou a firme decisão de subir para Jerusalém? O que esperava Jesus em Jerusalém? O que esperava Jesus em Jerusalém? O que aconteceu com Jesus em Jerusalém? Foi morto na cruz. Jesus tomou a firme decisão de caminhar em direção à cruz. Jesus tomou a firme decisão de ir para o encontro da cruz. E Padre, ser sacerdote é tomar essa firme decisão de caminhar com Jesus para o encontro da cruz. Subir para Jerusalém é isso, é ir com Jesus para a cruz, porque nós sabemos que é na cruz do Senhor que está a nossa vitória. Nós sabemos que é na cruz do Senhor que está a nossa salvação, a nossa redenção. E Jesus começou essa subida, e o Senhor começou essa subida ontem. E nessa subida, Padre, nesse caminho, meus irmãos, nós sacerdotes encontramos muitas dificuldades. Existem, Padre, e vão existir na sua vida muitos momentos de cansaço. Existem e vão existir na sua vida muitos momentos que humanamente o Senhor vai ficar desanimado. Existem e vão existir na sua vida também muitos momentos que o Senhor vai ficar muito feliz, que o Senhor vai ficar muito alegre. Existem e vão existir muitos momentos em que a fraqueza parece que vai falar mais forte, mas existem e vão existir inúmeros, muitíssimos, incontáveis momentos na sua vida que a força do Senhor vai ser tão palpável, vai ser tão palpável, que o Senhor vai sentir essa força para continuar essa subida. Esses momentos são muitos, meus irmãos, e esses momentos é o que nos dão força. E esses momentos, Padre, vão te manter de pé nesta subida rumo à cruz. Você é padre, nós somos padres chamados a anunciar uma mensagem. Nós somos padres chamados a anunciar mais do que uma mensagem. Nós somos padres chamados a anunciar uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. Por isso nós não podemos e nós nunca vamos conseguir, e Padre, o Senhor nunca vai conseguir anunciar esta pessoa que é Jesus, se não estiver unido a Ele, subindo para Jerusalém. Por isso é tão importante essa nossa subida. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que morreu por nós na cruz, é a mensagem, e a única mensagem que nós somos chamados a anunciar. Mesmo que as pessoas não te escutem, mesmo que as pessoas não te compreendam, mesmo que as pessoas não aceitem essa mensagem da cruz, que é tão difícil, que é tão dolorosa, que é tão custosa de compreender, mesmo, Padre, que isso não aconteça, como hoje não aconteceu no Evangelho, e nós ouvimos que aquelas pessoas não aceitaram os discípulos que foram à frente para preparar o caminho do Senhor. Não desista, esta é a nossa missão. Mesmo em meio a todas essas dificuldades, nunca peça, como os apóstolos de hoje, para mandar fogo do céu e acabar com todo mundo, porque não escutou a mensagem, mas continua, Padre, perseverante, continuando esta subida com Jesus. E nessa subida para Jerusalém, nós vamos compreendendo, e o Senhor com certeza vai compreender isso cada dia que passa, E eu, nesses menos de 2 anos de sacerdócio, eu já compreendo muito mais do que compreendia no dia da minha ordenação sacerdotal, que nessa subida, quanto mais leve nós estivermos, mais fácil se torna essa subida. Quanto menos coisas, quanto menos nós ajuntarmos e nós acumularmos aqui nesta terra, mais fácil e mais livre nós subimos, nós caminhamos e nós conseguimos acompanhar os passos de Jesus. Como dizia o Padre Rui, e o Padre Ronirã muitas vezes já me escutou falar sobre ele, um sacerdote da nossa diocese que faleceu com 99 anos de idade. E ele faleceu em 2015, então há quase 90 anos atrás, 80 e poucos anos atrás, quando ele era recém-ordenado, tinha poucos meses de sacerdócio, ele foi ordenado no ano de 1938.
Então, quase 90 anos atrás aí, ele escreveu, e eu tenho esses escritos, já mostrei ao padre Roniran. Ele escreveu uma frase e que eu trago no meu coração: desprender-se de tudo é caminhar tranquilamente para o céu. Desprender-se de tudo é caminhar tranquilamente para o céu. E meus irmãos, a providência do Senhor, o Senhor é tão providente que quis que as leituras de hoje, nesse dia que você celebrou a sua primeira missa, que você celebra esta Santa Missa, falasse justamente sobre isso, sobre esse desprendimento ao qual nós somos chamados na nossa vida sacerdotal. A liberdade, Padre, a firme decisão, só é possível quando nós nos desprendemos totalmente de tudo, de todos aqui nesta terra. Nós somos somente de Cristo, nós vivemos somente para Cristo, e em Cristo, nesta nossa missão, Deus vai colocando o povo no meio de nós, Deus vai colocando tantas coisas, nós vamos ganhando tantas coisas aqui nesta terra, mas nestas coisas nunca pode estar o nosso coração. Desprender-se de tudo é caminhar tranquilamente para o céu. E isso vai ao encontro do lema escolhido pelo padre Roniran para a sua vida sacerdotal. Ele escolheu o lema, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Para conseguir fazer a vontade de Deus, nós precisamos renunciar à nossa vontade. Nós não conseguimos e nunca vamos conseguir, nenhum de nós, nem nós como sacerdotes, nem você como marido, como mulher, como filho, como filha, você nunca vai conseguir fazer a vontade de Deus se em primeiro lugar não renunciar à nossa vontade. Nós não vamos conseguir estar abandonados nas mãos de Deus e sermos totalmente de Deus se antes não renunciarmos tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por isso, esse desapegar-se de si para ser somente de Deus, esse renunciar a tudo para possuir o tudo. Papa Bento XVI disse, que quem tudo entrega a Cristo não perde nada e ganha tudo. Quem tudo entrega a Cristo não perde nada e ganha tudo. Ontem o padre entregou aquilo de mais precioso que ele tinha, a sua vida. Ele entregou o seu tudo. E naquele momento que ele se prostra, que ele deita diante do altar, aquele gesto significa justamente isso. Ali morre o Roniran, ali morre tudo aquilo que ele conseguiu, que ele conquistou até aquele momento. E quando ele sobe, quando ele se levanta daquele chão, ali nasce o padre Roniran, um novo homem, o tudo entregue nas mãos de Deus, a sua vida entregue nas mãos de Deus. E então, a partir daquele momento, Deus consegue fazer a sua obra, Deus consegue usar daquilo que o padre coloca nas suas mãos como instrumento de salvação para a humanidade. E Jesus nos convida a semear enquanto subimos nesta nossa subida. E Padre, o Senhor vai subir com Jesus para Jerusalém e no caminho anunciar esta pessoa que é Jesus, jogando esta semente. A sua palavra vai ser semente no coração do povo de Deus. A nossa palavra é semente no coração do povo de Deus. E nós vamos preparando o terreno e jogando a semente. Como o Padre falava hoje de manhã, Jesus nunca enviou nenhum apóstolo para colher alguma coisa. Jesus não nos envia, Padre, Jesus não vai te enviar nunca em nenhuma missão para colher alguma coisa. Jesus vai te enviar para semear, para lançar a semente. E então, nesta semente lançada, a obra de Deus vai acontecendo e o fruto vai sendo produzido e frutos em abundância. Sempre seguindo em frente, sempre olhando para frente, sem olhar para trás. Jesus nos fala hoje no finalzinho do Evangelho, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino dos céus, para o reino de Deus. Por isso, Padre, suba olhando para Jerusalém, caminhe olhando para a cruz. Sempre desde quando eu ordenei, quando vou entrar para celebrar a Santa Missa, sempre Deus coloca no meu coração. E sempre eu gosto de entrar na procissão de entrada olhando para a cruz.
né, olhando para a cruz, quando a cruz está no centro, né, nas igrejas, porque esse é o sentido, caminhar para o Calvário, e a Santa Missa é essa atualização do sacrifício do Senhor no Calvário, olhando para a cruz. E quando o Padre, o Senhor for entrar todas as vezes para celebrar a sua missa, entra olhando para a cruz e pensa: eu estou caminhando com Jesus para celebrar o seu sacrifício, oferecer a mim, juntamente com este sacrifício, o sacrifício da cruz do Senhor. Caminhe olhando para a cruz, nunca olhe para trás, não olhe para as coisas que passaram, que ficaram para trás, olhe somente para frente, e lá na frente nos espera a cruz, e a cruz é esta ponte para a herança, como nós repetimos no Salmo de hoje: o Senhor é minha herança para sempre, o Senhor é a nossa herança, o Senhor é a nossa riqueza. A cruz do Senhor é esta passagem, e se nós, Padre, caminhamos sempre olhando para a cruz, um dia nós estaremos com Deus no céu, na sua eternidade. Por fim, já terminando, eu gostaria de ainda deixar duas palavras, duas características do sacerdote. Certa vez, há uns 3 anos atrás, o Padre Volney me enviou um arquivo de uma homilia, talvez ele tenha enviado ao senhor também, de uma ordenação sacerdotal que aconteceu nas Filipinas. E nesta homilia, o bispo, o cardeal lá das Filipinas, dava algumas características do sacerdote. Ele falava ali para os que estavam sendo ordenados. E dessas características quero citar duas para o senhor, e também dessas duas que eu sempre tenho no meu coração. A gente pensa, e quando eu dizer quais são essas características, a gente vai pensar: mas como assim? Parece um pouco estranho. Mas, Padre, essas duas características devem estar sempre presentes na nossa vida. O sacerdote deve ser um homem fraco e deve ser um homem medroso. O sacerdote deve ser um homem fraco e um homem medroso. O senhor deve ser fraco, Padre, porque é na força de Cristo, é na sua fraqueza que a força de Cristo vai se manifestar. É na sua fraqueza que a força do Senhor vai poder agir. Se eu penso que eu sou forte, eu não dependo da força de Jesus. Se eu penso, Padre, se o senhor pensar um dia que são as suas forças que realizam o mistério, coitado de nós. Mas é preciso entender que somos fracos e colocar esta nossa fraqueza à disposição do Senhor, e aí sim o Senhor vai ver a grandeza da força de Deus que atua em cada sacerdote, a força de Deus que age através de nós. E o Senhor deve ser medroso, Padre. Nós devemos ser medrosos, devemos ter medo de nos afastarmos de Deus, devemos ter medo de atrapalhar a ação de Deus, devemos ter medo de não estarmos de acordo com aquilo que Deus quer para nós, devemos ter medo de não fazermos a vontade de Deus. Por isso o sacerdote deve ser um homem fraco, porque na sua fraqueza a força do Senhor vai se manifestar. E deve ser um homem medroso, porque é nesse medo de estar longe do Senhor, é nesse temor de atrapalhar a ação de Deus, que nós vamos nos unindo cada vez mais a Deus e vendo, como eu dizia e como foi lembrado aqui esta semana, vendo a maravilha da ação de Deus no meio do seu povo. Esta é a nossa missão, Padre. E aqui eu termino. O Senhor, na sua vida sacerdotal, na sua vida, enquanto Deus te permitir caminhar nessa terra, seja muitos anos ou sejam poucos anos, o Senhor vai ver constantemente a maravilha da ação de Deus através das suas mãos, através das suas palavras, através da sua fraqueza, através da sua entrega acontecer no meio do povo de Deus. E por isso vale a pena, e por isso o mistério, como eu dizia no início, do sacerdócio é tão grande, e por isso nós não entendemos como pode nós, seres humanos tão fracos, tão medrosos, mas Deus utiliza de nós para realizar a sua obra no meio do seu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.